Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 15 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar do Johnny Ive conversando sobre design com o Charlie Rose, Xbox One se integrando com redes de PC e outros consoles para jogos multiplayer, TomTom Go Mobile no iOS e no Android, Apple no topo da lista das empresas onde as mulheres se sentem mais à vontade para trabalhar, Comic Con lançando seu próprio serviço de streaming de conteúdo, iniciativa querendo disponibilizar legalmente filmes em cartaz no cinema para streaming em casa, Touch ID no Outlook para iOS, Facebook e Google querendo aumentar a criptografia nos seus serviços, justiça americana encrencando com o WhatsApp, Obama falando sobre criptografia e o ótimo vídeo do apresentador John Oliver sobre a briga entre a Apple e o FBI. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o John Oliver, que apresenta o programa Last Week Tonight na HBO e praticamente toda semana consegue prender a atenção do mundo por 15, 20, 25 minutos, enquanto ele fala sobre temas polêmicos como a corrupção da FIFA, concursos de Miss Universo ou então o Donald Trump de um jeito irreverente, irônico, engraçado, mas sempre bastante aprofundado e informativo. No último fim de semana ele resolveu falar sobre criptografia e sobre toda a briga envolvendo a Apple e o FBI, e caso você ainda não tenha dado uma espiada no vídeo, que apareceu basicamente em todos os sites, pipocou repetidas vezes no Twitter e no Facebook ao longo do dia, eu recomendo que você separe 18 minutos do seu dia para ver ele falando sobre o tema. Ele mostra de um jeito bem claro quais são as implicações do que o FBI está pedindo, mostra como nem todo mundo que está envolvido no caso sabe do que está falando, mostra como as versões mais antigas do iOS acabam sendo hackeadas com certa facilidade conforme o tempo vai passando, e ele termina o vídeo com um comercial que parodia os comerciais atuais da Apple e mostra como os engenheiros da companhia sofrem para ficar sempre um passo à frente dos hackers para manter os dados do dispositivo seguros. Se você ainda não viu o vídeo, passa aqui na descrição para pegar o link porque ficou bem legal, vale ver. Ainda sobre o assunto, o Obama participou do evento South by Southwest, que está rolando em Austin, lá nos Estados Unidos, e ele falou sobre criptografia, sobre o impacto disso na vida das pessoas, e na opinião dele, que vale lembrar, até hoje só pode usar um BlackBerry criptografado para ninguém conseguir extrair as informações dele, um mundo em que todas as coisas sejam criptografadas para ninguém conseguir extrair as informações é muito perigoso, já que a polícia não tem como investigar pedófilos ou terroristas, por exemplo. Ele disse ainda que essa ideia de que os telefones estão acima de todo o resto é errada e que essa percepção vai ter que mudar na cabeça das pessoas. E por último, a respeito da polêmica em torno de criptografia, o New York Times publicou uma matéria em que eles dizem que o governo americano vem lutando silenciosamente contra o WhatsApp na justiça porque a empresa, que pertence ao Facebook, vem adicionando recursos de criptografia ao serviço no último ano. Eles dizem que a investigação em questão já tem até autorização da justiça para interceptar informações e fazer escutas telefônicas, mas nada do que passa pelo WhatsApp consegue ser interceptado, o que tem sido um problema na investigação. E para piorar a situação, o jornal inglês The Guardian publicou uma matéria em que eles dizem que nas próximas semanas o WhatsApp deve levar a criptografia para chamadas telefônicas feitas dentro do app e que empresas como o Snapchat e o Google também vêm explorando formas de deixar os seus próprios sistemas mais seguros, o que também deve atrapalhar a vida da justiça dos governos enquanto aumenta a privacidade dos usuários. Agora eu vou dar uma rápida informação a respeito do Outlook para iOS, que foi atualizado e agora conta com suporte ao Touch ID para proteger as informações que ficam armazenadas no aplicativo. Com isso, o Outlook se torna o primeiro grande aplicativo de e-mail a oferecer suporte a esse recurso, e isso provavelmente deve começar a motivar os outros grandes a implementarem essa opção também, o que deve fazer todos os usuários saírem ganhando. Para ativar a proteção do Touch ID no Outlook, é só o usuário acessar os ajustes do aplicativo e ativar a opção de pedir a impressão digital antes de abrir o app. Bem legal! Agora o assunto é cinema, e mais especificamente um novo serviço chamado Screening Room, que significa sala de projeção em português, e que tem a intenção de se tornar uma espécie de Netflix de filmes em cartaz, dando para as pessoas a oportunidade de verem lançamentos do cinema direto do conforto das suas casas. O idealizador desse serviço é ninguém menos do que o Sean Parker, também conhecido como o cara que criou o Napster e quase quebrou a indústria fonográfica, e hoje está mais comportado e é um empresário e investidor de sucesso. De acordo com a Variety, que foi quem deu a informação, o Sean Parker já conta com o apoio de diretores importantes, como por exemplo o J.J. Abrams, Steven Spielberg e o Peter Jackson, e o Screening Room vai funcionar assim. Por $50, as pessoas vão conseguir ver em casa qualquer filme no mesmo dia da estreia nos cinemas, e eles cobrariam $150 para dar acesso a um equipamento seguro anti-pirataria que seria usado para transmitir os filmes. Na tentativa de não irritar as redes de cinema, o Screening Room pretende repassar parte dos lucros do serviço para o Cinemax da vida e daria um par de ingressos para tentar convencer os usuários a irem até o cinema para ver os filmes, ao invés deles verem em casa. Bem interessante essa ideia e tomara que ela role, só de não ter que aguentar a gente conversando, fazendo barulho ou mexendo no celular no meio do filme, já me convenceu. Vamos ver se finalmente a indústria do cinema dá o braço a torcer e mostra que entendeu que o povo não pirateia filme só porque quer sacanear, mas sim porque quer conveniência. Se eu pudesse, eu assinava esse serviço hoje.
Ainda sobre o mercado de streaming, olha que legal, de acordo com o The Verge, a empresa por trás da Comic Con deve anunciar um serviço de streaming próprio chamado Comic Con HQ e que vai contar com o streaming de filmes clássicos de ficção, transmissões ao vivo de alguns painéis da Comic Con de San Diego e programação original como séries e noticiários sobre quadrinhos, cultura pop e assim por diante. De acordo com o The Verge, o Comic Con HQ quer ser uma espécie de Netflix dos nerds e vai chegar de forma gratuita nos Estados Unidos no primeiro momento, mas deve evoluir para um serviço pago conforme eles forem estruturando e expandindo. Eles disseram que o lançamento preliminar vai acontecer no dia 7 de maio e o anúncio formal acontece em junho, um mês antes do evento principal da Comic Con, que acontece lá em San Diego. Agora eu vou falar da Apple, que de acordo com um levantamento feito pela iniciativa Fairy God Boss, é a empresa onde as mulheres mais acham que elas são tratadas de igual para igual em relação aos homens. De acordo com um levantamento feito pela Fairy God Boss, 72% das funcionárias da Apple acham que elas são tratadas de forma igual, e a lista segue com o Google em segundo lugar com 59%, a diferença, a Microsoft com 58% e a empresa Salesforce com 56%. Em quinto lugar vem a Cisco com 54%, e aí vem a IBM com 53%, a Intel com 41%, a Amazon com 40%, HP com 37% e em décimo lugar vem a Oracle só com 30%. Esses números são só parte de um levantamento bem maior, que trata da diversidade e da vida das mulheres no mercado de trabalho, em especial no mercado de tecnologia, e vale bastante a pena dar uma espiada nesses números, que também mostram as empresas onde as mulheres são mais felizes e as empresas que mulheres recomendariam para outras mulheres. As listas são bem consistentes e no mercado de tecnologia, a Apple lidera em todas as categorias, enquanto o Google, a Microsoft e a Salesforce se alternam nas posições seguintes. Já nos números do mercado de trabalho em geral, a Deloitte tira a Apple do topo da lista, que fala do tratamento igual entre mulheres e homens, mas a Apple segue em primeiro lugar nas duas outras categorias. Já as outras empresas de tecnologia perdem diversas posições e de vez em quando nem aparecem quando as empresas de outros campos de atuação entram na jogada. Se você quiser dar uma olhada nos dados e conhecer mais a respeito da iniciativa Fairy God Boss, tem um link para isso tudo aqui na descrição do episódio. Agora eu vou falar da TomTom, que lançou para iOS, já tinha para Android, o TomTom Go Mobile, que é um GPS universal, ou seja, funciona no mundo inteiro, e que disponibiliza 75 km gratuitos de navegação por mês. Quem só usa o Waze e não conhece muito outros apps, tipo o TomTom ou o Sijic, deve estar estranhando essa notícia, mas acontece o seguinte, esses apps são pagos e por sinal não são baratos, custam coisas de 25, 30, 40 dólares e eles só funcionam em um país. Para andar pelo Brasil, por exemplo, você tem que comprar o TomTom Brasil, mas para andar em Portugal, você tem que comprar o TomTom Portugal. Como serviços tipo Waze representam uma concorrência forte, já que eles são gratuitos, geralmente funcionam em mais de um país e oferecem um produto relativamente parecido com os apps pagos, alternativas como o TomTom vem perdendo bastante mercado, apesar de serem excelentes, muitas vezes superiores às opções gratuitas. Pensando nisso, o TomTom lançou o serviço Go Mobile para pelo menos conseguir proporcionar uma espécie de demo do produto deles, o que pelo menos aumenta um pouco as chances da galera considerar usar soluções pagas da empresa, seja o app inteiro, TomTom Brasil por exemplo, que hoje custa 25 dólares na App Store, seja a assinatura mensal ou anual do TomTom Go Mobile. Se você nunca usou o GPS do TomTom, eu recomendo bastante o download. Ele tem uns recursos legais, como por exemplo alguns edifícios em 3D que facilitam a localização ao longo do seu trajeto, e a exemplo do Waze, ele mostra condições de trânsito, favoritos e pontos de interesse, com a vantagem de não precisar da internet para funcionar. Agora eu vou falar de uma novidade bem legal que a Microsoft anunciou. Logo logo os donos do Xbox One vão poder jogar games com qualquer pessoa, independente da rede que ela esteja usando. Isso significa que mesmo tendo um Xbox One, o pessoal vai conseguir jogar com alguém no PC ou no PlayStation, o que é bem legal. O primeiro jogo que vai aproveitar esse suporte multiplataforma vai ser o Rocket League, mas a Microsoft já adiantou que qualquer jogo vai poder tirar proveito da novidade, ao contrário de algumas informações iniciais que apareceram que diziam só que isso ia valer para jogos independentes ou de menor expressão. Ainda não existem datas muito específicas em relação à implementação e disponibilização desse recurso para todo mundo, mas é legal ver a Microsoft promovendo essa possibilidade de integração entre todas as plataformas. Tomara que não demore para isso se tornar padrão na indústria de games como um todo. E por último, eu vou falar do Johnny Ive. Há algumas semanas, a Apple foi tema do programa 60 Minutes da rede americana CBS, e o episódio contou com várias entrevistas de executivos como o Tim Cook, a Angela Arendt, que cuida das lojas da Apple, tanto físicas quanto online, e com o Johnny Ive, que conversou com o Charlie Rose lá no estúdio de design da Apple, em meio às famosas mesas com panos pretos cobrindo os protótipos e os produtos que ainda não foram anunciados. E ontem a CBS publicou uma segunda conversa entre o Johnny Ive e o Charlie Rose. Essa conversa aparentemente aconteceu em uma loja da Apple, e ela é bem bacana para quem se interessa por design, pela história da empresa, pela relação entre o Johnny Ive e o Steve Jobs, e por aí vai.
É bem verdade que para quem acompanha as entrevistas com o Johnny Ive faz um tempo, tem alguns momentos meio repetitivos em que ele fala basicamente as mesmas coisas que ele vem falando nos últimos anos, como por exemplo o fato do design não ser só o visual do produto, mas sim como ele funciona, como ele é usado e etc. Mas mesmo assim, em outros momentos ele faz observações bem interessantes sobre o processo criativo como um todo, e se você se interessa por design, independente de ser usuário da Apple ou não, vale bastante a pena dar pelo menos uma espiada nesse vídeo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!